Olá pessoal, essa é a nossa aula de análise de drogas vegetais constituída de flores. Então, as flores, elas são as estruturas reprodutivas das angiospermas. Tá? As angiospermas, elas possuem esse nome justamente porque a semente ela está envolta dentro de uma urna, né? Então, esperma de semente e anjo de urna. E essa é a referência ao ovário formado por um carpelo que contém, então, o núcleo que é fecundado, né? O óvulo que é fecundado para o desenvolvimento da semente. Tá? Então, a semente, o óvulo fecundado ele se torna semente e o ovário ele se torna o fruto. Tá? Então, essa seria a estrutura típica de uma flor, que contém as partes florais. Tá? Então, a flor ela é inserida em um pedúnculo que pode ou não estar presente. Nós temos a inserção de todos os verticílios florais no receptáculo floral, é ele que comporta todos esses verticílios. E temos 4 verticílios. O cálice, que é formado pelo conjunto de sépalas, a corola pelo conjunto de pétalas. Normalmente, as pétalas elas são coloridas e elas possuem uma função de atração de polinizadores. Essa seria a parte não especificamente as estruturas reprodutivas da flor, mas sim as folhas modificadas para proteção, tá? E para também atração de polinizadores. Além disso, nós temos a parte masculina, formada pelo androceu. O androceu é o conjunto de estames, e esse conjunto de estames, nós temos em cada estame o filete, a antera, e essa antera é conectada pelo filete por um tecido chamado conectivo. Tá? Aqui, então, nós temos os grãos de pólen que vão cair no estigma, formar um tubo polínico até fecundar a oosfera, tá? O óvulo. Então, o estigma é parte da porção feminina da folha, dessa flor, tá? Essa flor, ela, na parte feminina, composta pelo gineceu, nós temos o conjunto de pistilos, tá? Então, um pistilo, uma flor pode ter um ou mais, e esse pistilo, então, nós temos o estigma, o estilete, que é por onde cresce o tubo polínico, até chegar no ovário, tá? A flor, ela pode ter apenas a parte masculina, apenas a parte feminina ou as duas partes. Então, nós temos as flores unissexuadas ou diclinas e hermafroditas bissexuadas ou monóclina. Tá? Nesse caso, por exemplo, dessa flor típica, como no maracujá ou como no exemplo anterior, nós temos a parte masculina e feminina na mesma flor, sendo então uma flor hermafrodita ou monóclina. Tá? Vejam então que nós temos algumas espécies que possuem essas flores. Nós temos todos os exemplos. Nós temos indivíduos hermafroditas, ou seja, indivíduos com flor hermafrodita. Nós temos indivíduos com flores fêmeas e indivíduos com flores macho. Tá? Então vejam que o mamão papaya, o melhor mamão é da flor hermafrodita, tá? Que ele é mais compridinho, então ele forma um mamão que é comercialmente melhor. Já a flor fêmea forma um mamão também que não é tão interessante comercialmente. E nós temos o mamão de corda, que é o mamão da planta masculina. Sim, mamão da planta masculina. Também soou estranho quando eu li essa informação e eu fui procurar a respeito de como que o mamão macho pode produzir um fruto. Se a gente pensar que um fruto é o crescimento do ovário, passa pela cabeça, então, como que esse mamão ele vai produzir um fruto sendo macho. O fato é que alguns desses indivíduos,
eles possuem a parte feminina menos desenvolvida. E quando ela se torna ativa, tá? Então ele é basicamente macho, mas possui essa parte feminina pouco desenvolvida. Por vezes essa parte feminina se torna ativa e com isso você tem o crescimento desse mamão de corda. Tá? Só gostaria de comentar com vocês, nós não vamos tratar aqui a respeito de polinização, a respeito de toda a parte genética envolvida, e todo o crescimento, essa parte de fecundação, mas eu deixei aqui um vídeo a respeito das passifloras, como é importante você ter o polinizador correto para a formação dos frutos, tá bom? Algumas classificações, então, as classificações, digamos que essa figura mais importante da aula, tá? Nós temos aqui todas as estruturas, e as classificações, elas vão de acordo com o formato, com o tipo a presença ou não dessas estruturas, se elas estão soltas, se elas estão soldadas, como que elas estão soldadas. E agora nós vamos tratar de alguns desses nomes. Por exemplo, no pedicelo, quando o pedicelo está ausente, nós dizemos que essa flor é uma flor céssio, como no maracujá. O maracujá, então, ele não possui um pedicelo. Desculpa, jabuticaba. Como na jabuticaba, a jabuticaba ela não possui esse pedicelo. Além disso, nós temos classificações a respeito do formato do receptáculo floral. Tá? Ele pode ser plano, ele pode ser côncavo, convexo. Tá bom? Com relação às sépalas que formam o cálice, quando essas sépalas elas estão soltas, nós classificamos como diale. Quando estão juntas, nós classificamos como gamo. Tá? Então, dialisépalo livres, sépalas livres, gamosépalas são sépalas soldadas, e elas são classificadas de acordo com a soldadura, sendo essa soldadura até a região mediana, nós chamamos de fido, o final é fido, então é bífido, trífido ou polífido. Tá? Se ela for livre na extremidade, como se fossem apenas dentinhos, nós chamamos de bi, tri ou polidentado, e quando isso é próximo da base, nós temos que essas sépalas são partidas, sendo bi, tri ou polipartidas. Tá? Um exemplo, então, de cálice gamosépalo é a malva. A malva que seus extratos estão presentes em alguns enxaguatórios bucais pela sua ação antisséptica para a cavidade oral. Tá? Também inflamação cutânea e orofaríngea. Vejam então o cálice gamosépalo, ou seja, um cálice com as sépalas todas soldadas. Além disso, nós temos algumas classificações para o cálice, quanto, por exemplo, ao formato desse cálice, podendo ser tubulado, no formato de um tubo, campanulado, no formato de campanula ou sino, urceolado, no formato de uma urna, bilabiado, quando ele tem esses dois lábios, e turbinado, no formato de um cone invertido. Tá? Além disso, nós classificamos com relação à duração, sendo caduco, decíduo ou persistente, de acordo com o momento, com a persistência dele com relação ao fruto. O persistente ele acompanha o fruto, o decíduo ele cai antes ou depois da corola, e o caduco ele cai antes depois da antese, que seria a abertura das flores. Tá? Aqui eu tenho exemplos, no slide anterior, eu tenho exemplos de cálices campanulados. Tá? Então esse é um cálice campanulado da menta, percebam aqui, tá? No formato de campânula. E também cálices campanulado, tubulado, bilabiado. Vejam que mais de um termo pode estar presente para a descrição dessas estruturas. Ele é bilabiado porque ele tem aí
2 lábios. Tá? Vejam que um cálice persistente, ele acompanha o fruto, como é o caso do tomateiro. Tá? No tomate, a gente tem a presença desse cálice no fruto. Com relação às pétalas, tá? O conjunto de pétalas chamado corola, ele também é classificado de acordo com a soldadura. Tá? Diale separado, gamo junto, e esse gamo, as gamopétalas, possuem classificações. Bilabiada, 2 lábios, ligulada com uma língua, né, uma única estrutura comprida de língua. Personada, nós temos uma bilabiada que lembra o focinho de animal, tá? É bem difícil de ver aqui nesse desenho. Urceolada no formato de urna, de um pote. Nós temos a infundibuliforme, que é no formato de um funil. A campanulada no formato de uma campainha, de um sino. Tubulada no formato de um tubo, tá? A rotada no formato de uma roda. E a hipocrateriforme, que seria uma junção da rotada com a campanulada. Tá? Então, rotada com campanulada. Às vezes, essas classificações, eles utilizam mais de um termo para tentar descrever essas pétalas, né? Essa corola, justamente porque mais de uma palavra pode ser apropriado para descrever. Tá? Então, a família Lamiaceae é uma família de plantas que produzem flores com 2 lábios, como a gente pode ver aqui na sálvia ou na lavanda. Infundibuliforme ou campanulada, nós temos a trombeteira, produtora de alcaloides, alguns deles muito alucinógenos. A gente tem aqui a presença no campus dessa espécie. Tá? Então a gente vê que ela é gamopétala e gamosépala. Né? Tanto as sépalas quanto as pétalas estão fundidas. E o formato da corola é no formato de campânula, tá? Ou de um sino. Além disso, com relação ao conjunto corola e cálice, que nós chamamos de perianto, nós temos classificação quando eles são diferentes ou iguais. Se eles forem iguais, nós chamamos de homoclamídia, se forem diferentes, heteroclamídia, tá? Quando são homoclamídias e a gente não consegue diferenciar pétalas e sépalas, nós chamamos de tépalas. Além disso, nós podemos ter a presença só de um dos 2 verticílios florais, tá? Então, monoclamídia ou monoperiantada possui apenas um dos verticílios, diperiantada possui ambos verticílios e a periantada não possui nenhum dos verticílios, que é o caso do antúrio e também das pimentas, como a pimenta do reino, espécies de píper. Tá? Então, a gente pode perceber apenas as estruturas de reprodução não tem o perianto. Aqui no antúrio também, tá? O que nós estamos vendo aqui vermelho, a gente poderia até pensar que é o cálice ou a corola, mas não é, é uma bráctea, é uma folha modificada, mas não faz parte da flor. Tá? Então, essa bráctea, que é uma folha modificada, ela não é parte, não é cálice ou corola, não é parte do perianto. Então, essa flor é uma flor acamídea ou aperiantada, não possui nenhum dos 2 verticílios florais que compõem o perianto. Além disso, nós podemos ter flores com vários planos de simetria, que são as actinomorfas, zigomorfo, um único plano, como é o caso de flores das orquídeas, que possuem o labelo, né? Então isso aqui a gente só consegue traçar um plano de simetria, ou ela pode ser totalmente assimétrica, onde nós não conseguimos traçar nenhum plano de simetria. Tá? Os estames também possuem classificações, então, de acordo com o quê? Com a soldadura, com o formato, com a maneira de abrir, também chamada de deiscência. Tá? Então, tudo isso tem nomes, classificações,
eu não vou entrar tão profundamente disso, mas é bom vocês saberem que existe, tá? E quanto ao tamanho, sendo regulares ou irregulares. Ainda assim, quando eles têm esse padrão, 2 maiores, 2 menores, ou 4 maiores ou 2 menores, possui nomes específicos para caracterização. Além disso, o ovário ele pode ter uma relação diferente desse esquema, tá? Com o receptáculo floral, tá? Quando o receptáculo floral ele se funde os verticílios florais, ele forma essa estrutura aqui chamada hipanto, tá? Esse hipanto, nós podemos ter o ovário, então, totalmente recoberto por esse hipanto. E aí, nós verificamos que esse ovário, ele é ínfero, tá? Se ele for apenas inicialmente adentrando o hipanto, ele é um ovário médio, e ele é súpero quando ele está totalmente acima do receptáculo floral ou do hipanto, que seria essa fusão dos verticílios, tá? Esse ovário, então, pode estar totalmente fundido ou livre, tá? Então, esse seria um ovário livre, ínfero, que não está fundido no hipanto, tá? Além disso, o ovário ele pode ter carpelos distintos, pode ter um único carpelo, pode ter vários carpelos. Esses carpelos podem estar soltos, podem estar soldados, tá? E o pistilo, ele pode ser um pistilo, pistilo simples ou um único pistilo composto, tá? Formado por tem vários estigmas, mas é um pistilo composto que ele possui, então, esse carpelo soldado. E isso vai se refletir no fruto, né? Então, de acordo com a fusão do carpelo, nós podemos ter frutos uniloculares, ou seja, um único lóculo, tá? Ou plurilocular, vários lóculos onde esse fruto foi originado de carpelos simples, tá? Então, quando os carpelos eles se mantêm não fundidos, nós conseguimos observar no fruto os diferentes lóculos, e já quando esses carpelos eles se fundem, nós conseguimos perceber que forma apenas uma única estrutura. Além disso, o ponto de inserção do óvulo no carpelo também é importante para a gente nas classificações, tá? Então ele pode ter essa placentação marginal, tá? Ou central. E tudo isso se reflete posteriormente no fruto. Como a gente pode ver, então, nós temos frutos com um único lóculo ou frutos com lóculos separados, tá? E essa placentação pode ser tanto central quanto na parietal, na parede do fruto, que era anteriormente o carpelo. Além disso, nós temos o grupamento de flores, assim como as folhas, tá? Que nós temos nessas flores agrupadas as inflorescências. Tá? As inflorescências é o conjunto de flores agrupadas em ramos especiais. Tá? Então, nós temos nessa inflorescência diversas flores unidas, formando uma única estrutura. Tá? O que prende a flor à inflorescência é chamado de pedicelo, e ela pode ser de dois tipos, tá? As cimosas ou definidas ou as racimosas ou indefinidas, tá? As racimosas ou indefinidas, o que acontece é que elas vão abrindo de baixo para cima. Como elas vão abrindo de baixo para cima, o crescimento é indefinido. Então ela vai crescendo, vai abrindo, vai crescendo mais, vai abrindo, porque a abertura, a antese, né, ela é de baixo para cima, tá?
Já quando ela abre de cima para baixo, que seria a cimosa, o que acontece é que ela não cresce mais, né? Ela vai abrindo de cima para baixo e aí não continua esse crescimento, tá? Então, a flor do broto terminal é a primeira a abrir, né? Isso determina o crescimento dessa inflorescência. Ela não cresce mais porque já começou a abertura das flores, tá? Além disso, temos diversas classificações de inflorescências. Vou tratar aqui rapidamente de 4 tipos, sendo que o capítulo é o mais importante, tá? A umbela seriam as flores situadas no pedicelo, elas saem do mesmo ponto e atingem uma altura igual, então seria mais ou menos nesse esquema aqui. Elas estão saindo do pedicelo do mesmo ponto, tá? E elas atingem basicamente alturas iguais. Então isso seria do tipo umbela. O corimbo é muito parecido, só que nós temos a saída de alturas diferentes, né? Então nós temos eles chegam no mesmo local, mas eles partem de locais diferentes, tá? No capítulo, o eixo ele se alarga formando um receptáculo côncavo, tá? Então seria basicamente dessa maneira, onde nós temos as flores, tá, distribuídas ao longo desse receptáculo côncavo. Já espigas, nós temos diversas flores em torno de um eixo central. Tá? Então, esse seria no formato de espiga, como a piper, né, a pimenta que eu mostrei para vocês. Mostrando para vocês alguns exemplos de inflorescência, no caso do girassol, nós temos 2 tipos de flores, as flores do disco e as flores do raio. As flores do disco, elas são tubulosas, então cada uma dessas é uma florzinha diferente, e as flores do raio, elas são do tipo ligulada. Tá? No caso da arnica, utilizado então como anti-inflamatório em diversas pomadas, as inflorescências, elas são do tipo capítulo, tá? Onde nós temos então um receptáculo côncavo com diversas flores, tá? Tanto no disco quanto ligulada. Então tudo isso são flores de 2 tipos, tá? Funcionando basicamente as liguladas mais como atração e as radiais, as flores do disco, propriamente como as estruturas reprodutivas. Mesmo caso, então, da calêndula, utilizada como antisséptico bucal e cicatrizante anti-inflamatório, presente em algumas pomadas e também alguns produtos dentais. A camomila é o mesmo caso, tá? Nós temos capítulos da mesma maneira e flores liguladas e brancas e também as flores da porção central, tá? Essas flores da porção central, elas são tubulosas e basicamente é o que nós utilizamos para elaboração de produtos. Nós removemos as flores liguladas. E o cravo da Índia, ele também é um botão floral, tá? Ele é um botão floral antes de ocorrer a antese, ou seja, antes de ocorrer a abertura. Quando abre, não é mais utilizado para comercialização, isso porque ele perde a maior parte dos óleos essenciais que são interessantes no botão floral do cravo. Tá? Assistam aqui alguns links, eu deixei para vocês consultarem os vídeos, que é interessante ver a produção de algumas dessas plantas. O JICA, ele também é uma espécie utilizada, também é conhecido como macela, JICA. Pode ser tanto a querocline satureoides como a querocline alata, utilizado como antidispéptico, antiespasmódico, anti-inflamatório em algumas infecções bucais também. E nós temos capítulos também, são inflorescências que estão agrupadas, formando esses pequenos glomérulos. Tá? Então, se a gente pesquisar melhor e com uma lupa,
a gente consegue visualizar essas estruturas e perceber a localização do ovário, formato, hipanto, fundido, ovário ínfero, súpero, presença das partes femininas e masculinas, tá? E vejam que, basicamente, a gente trata aqui, antes que eu me esqueça de falar para vocês, que a gente trata mais da parte morfológica, porque uma flor é uma folha modificada. E como a flor é uma folha modificada, a parte anatômica ela é muito parecida, tá? Por isso que a gente não trata muito da anatomia e mais da morfologia. E só para mostrar para vocês como curiosidade, o açafrão verdadeiro, ele presente aí na culinária, ele é a parte feminina da flor, tá? Então são os estigmas da flor que são separados para comercialização e por isso que é tão caro, tá? Aqui está um vídeo para vocês, depois deem uma olhada. E aqui nós temos a versão brasileira, né, o açafrão da terra, que é o gengibre amarelo, ou a cúrcuma, mais conhecida como cúrcuma, que não tem nada a ver, é o rizoma, que também nós temos a utilização em fitoterápicos para tratamento de osteoartrite e artrite reumatoide, tá bom? Essa seria então a parte de flores.